Hoje vamos falar sobre mais um conceito cognitivo, só que a partir do olhar comportamental. O conceito que vou falar hoje é um conceito que foi trabalhado por Leon Festinger. E Leon Festinger falou sobre reatância psicológica. Reatância psicológica, na verdade, é essa tendência que a gente tem a não se sentir bem quando a nossa liberdade é suprimida. Eu já gravei um outro vídeo sobre liberdade e eu recomendo a vocês que deem uma olhada. Só que esse vídeo anterior que eu falei sobre liberdade, eu falei sobre o mito da liberdade, como na verdade nós não somos livres. Hoje, o que eu vou discutir sobre liberdade é como nós nos sentimos mal e nós fazemos sempre o movimento contrário para não perdermos, entre aspas, a liberdade. Acompanhe a gente para a gente entender melhor o conceito de reatância psicológica. Isso mesmo, gente, sobre liberdade nós vamos discutir hoje. Mas antes de continuarmos, por favor, curte aí para não esquecer, se inscreve no canal e compartilha. Deixa o sininho ativado também, que eu vou sempre estar fazendo um esforço para gravar bons vídeos. Hoje o debate é sobre liberdade, mas é diferente do debate anterior que eu fiz. O debate anterior, quando eu falei que a liberdade é um mito, e na verdade é, eu causei muito mal-estar. E hoje vocês vão entender por que eu causei mal-estar. Porque causa, na verdade, tanto mal-estar a ideia de suprimir a liberdade. O conceito de reatância psicológica, ele explica muito bem isso. O conceito, na verdade, ele é apresentado em termos conceituais, em termos abstratos. Mas nós, da análise do comportamento, não trabalhamos apenas com o abstrato, com o intangível. A gente precisa da materialidade, funcionalidade ao processo. E é nesse processo de dar materialidade e funcionalidade que a gente precisa fazer a análise do que a gente chama de reatância psicológica. Primeiro, vamos entender o conceito enquanto elemento apenas de proposição. Nesse sentido, o conceito de reatância psicológica afirma que as pessoas elas irão exercer um movimento contrário ao conceito que aprisiona elas. Representa da seguinte maneira, veja só, se o sujeito ele é classificado, mesmo que seja de uma forma boa, dentro de um determinado conceito, como você se aproxima de alguém e diz, poxa, você é a pessoa mais bela que existe, mais perfeita que existe. Essa pessoa automaticamente pode se sentir mal por estar sendo classificada dentro de um conceito em que ela não tem muita saída e ela vai sentir dificuldade de se afirmar exatamente daquela maneira. E aí ela vai e apresenta uma vez e diz, olha, eu também não sou tão perfeito assim, eu também não sou tão belo assim, eu tão bom assim como você está falando. Eu tenho os meus defeitos. É como se as pessoas buscassem uma margem para poder fazer algo que apresente variabilidade daquilo que elas estão sendo classificadas. Não importa se o conceito é bom ou ruim. Uma vez que você amarra as pessoas em um conceito e as deixa prisioneiras, sem chance de escapar desse conceito, as pessoas vão apresentar uma necessidade de se movimentar contrário. Exemplo, digamos que a pessoa seja politicamente adepta do esquerdismo lulista. Se você diz, olha, você é cego pelo Lula, você defende o Lula de todo jeito, essa pessoa pode se sentir mal porque ela está sendo classificada como alguém que não tem muita opinião própria, como se não pudesse apresentar uma variabilidade. Você obedece exatamente o que o Lula diz. Então isso dá uma sensação de aprisionamento e a pessoa vai apresentar um movimento contrário para sair. O mesmo acontece se você chegar para uma pessoa e disser que ela é coxinha, que ela é bolsonarista, que ela faz exatamente aquilo que o Bolsonaro determina. Bolsominion, como as pessoas chamam. Gado do Bolsonaro, bom, a pessoa vai automaticamente sentir um certo mal-estar e apresentar um movimento contrário a isso para se afirmar de uma maneira diferente. São exemplos conceituais de inúmeros outros que a gente pode apresentar. E por isso eles são utilizados pela propaganda, por isso eles são utilizados pelas estratégias de marketing. São utilizados justamente porque as pessoas apresentam esse movimento de reatar com a liberdade. Por isso o conceito é de reatância psicológica, por esta necessidade que as pessoas têm de reatar com a liberdade. Mas onde é que isso começa? De onde é que isso vem? Por que as pessoas se comportam dessa maneira? A explicação para isso nós vamos encontrar no passado evolutivo das pessoas. Pode parecer estranho, mas é lá mesmo, na filogênese.
Vamos imaginar da seguinte maneira: um animal que é presa, ou seja, um animal que é predado por predadores, ele está fugindo. Se ele corre bem, se ele desenvolve bem a fuga dele, ele só vai correr um risco real se ele for emboscado. Ficar emboscado é ficar sem saída, é perder a liberdade. Se ele entrar em um canto de mato que ele não tem para onde sair, para onde fugir. Então, durante o processo evolutivo, nós fomos aprendendo que ficar encurralado, ficar numa situação que a gente não tem saída, é extremamente nocivo, pode prejudicar a nossa sobrevivência. Evidentemente, à medida que formos desenvolvendo a linguagem, entendemos que esse mesmo esquema de encurralamento vai existir também em termos conceituais. Isso mesmo que eu estou colocando. O mesmo fenômeno de ficar encurralado na vida real é o mesmo fenômeno de ficar encurralado conceitualmente. Ninguém gosta de ficar encurralado. Então, a gente vai automaticamente fazer o movimento de saída, de reatar com a liberdade. Daí o conceito de reatância psicológica. Daí o porquê nos sentimos tão incomodados em termos da nossa liberdade suprimida. Ainda que a liberdade não seja uma realidade, que dependamos sempre de alguma coisa para sobreviver, que sempre dependemos da comida, que sempre dependemos de algum tipo de habilidade, que sempre dependemos de algumas outras pessoas. Então, se dependemos, não somos tão livres e tão independentes como pensamos. Mas a sensação de sermos livres e de podermos escolher, ainda que também as escolhas não sejam tão livres, nós precisamos, pelo menos, ter esta percepção, ainda que não descreva exatamente o que aconteça com a realidade. Nós gostamos de nos sentirmos livres. Sentir é diferente de ser compatível com a realidade. O sentimento de liberdade, ele é imprescindível. As pessoas buscam ele a qualquer custo. Seja conceitualmente, seja na vida real. Quando você suprime a liberdade das pessoas, e isso atrapalha muito as lideranças que precisam organizar grupos, por exemplo, alguém que queira atrapalhar, basta colocar esse líder como um ditador ou como alguém que impõe regras, automaticamente as pessoas vão se sentir presas e irão fazer movimentos de sabotagem a essa liderança. Eu lembro quando eu discuti em um determinado momento com uma pessoa que foi bombardeada por outras pessoas em um grupo que eu exercia liderança. E aí eu, preocupado que essa pessoa estivesse me vendo de uma maneira distorcida ou autoritária, falava para ela: olha, você entende que todo o exercício de força que eu fiz foi para preservar estes e estes pontos, que não era maldade minha no sentido de manipulação inescrupulosa? E a pessoa me respondeu de uma maneira muito inteligente, disse da seguinte maneira: mestre, eu não entendo que foi manipulação inescrupulosa, porque eu compreendo que todo líder, para liderar e para administrar os grupos, precisa exercer algum tipo de manipulação. Estou pedindo para você que me assiste compreender o sentido da palavra manipulação. Interferir com as mãos. Não é nada no sentido negativo. O sentido negativo está já nessa tendência que temos em dar a qualquer pessoa que tem poder de interferência, de intervenção, colocarmos essa pessoa como sendo um grande maldoso que suprime a liberdade dos demais. E aqui o debate que estamos falando é como nós temos essa tendência filogenética, evolutiva, a nos prendermos a uma coisa que na verdade não é tão real. Mas, ainda assim, eu, Gesso, luto pela liberdade das pessoas de fazerem as próprias análises, de falarem o que querem e de poderem se afirmar. Sou um libertador e gosto de discutir a liberdade. Todos nós somos assim e por isso a gente evoluiu com a certeza que sobrevivemos melhor sempre que a gente está na direção de algo que não nos encurrala. Continuamos firmes nesse propósito e analisando muito bem, para que a gente entenda que às vezes isso é utilizado com a tentativa de manipular a gente, para que a gente saia de uma realidade que é boa. Você pode participar de uma igreja, de uma agremiação, de alguma coisa, e alguém criticar, dizer que você está preso a isso e que não vê nada mais, e aquilo ali na verdade está lhe fazendo muito bem, bem para o seu desenvolvimento. Então analisa bem as proposições e não fica evidentemente preso só naquilo. A vida é cheia de muitas dimensões e quanto mais dimensões você participa, mais chances você tem de compreender a vida de uma maneira ampliada. Vamos em frente.